Por que é importante aprender a falar não? Primeiro, para conquistar o respeito, tá? Olha aí para as pessoas que você respeita hoje. Seja seus chefes, gerentes de empresa, ou donos de empresa, empreendedores ou clientes, ou seu pai, sua mãe, seus filhos. Olha para essas pessoas que você dá, sabe aquelas pessoas que você olha e fala, nossa, aquela pessoa tem credibilidade comigo? Todas elas sabem falar não. Porque de uma forma muito inconsciente, quando a pessoa fala não, a mensagem que a gente recebe é que a pessoa sabe o que quer, ela valoriza o tempo dela, ela sabe quais são as suas prioridades e isso transmite muita confiança. E uma pessoa que transmite confiança, ela é digna de respeito. Nós respeitamos pessoas que confiam. A pessoa que consegue falar não, que sabe falar não, ela tem sim essa autoconfiança. E ela expressa isso, você percebe isso, ela expressa isso através da linguagem corporal e tudo, mas também através dos nãos que ela fala. Ela sabe o valor que o tempo dela tem. A outra coisa que eu coloquei aqui é quando você fala não, você valoriza as suas próprias necessidades. Pessoal, isso é tão valioso, isso é tão respeitoso com você mesmo, tá? Então, dá uma olhada. O quanto você tem valorizado as suas próprias necessidades. Ou você tem colocado as necessidades das outras pessoas frente às suas. Você também coloca limites. Olha só, se você não coloca limites e você começa a fazer tudo para todo mundo, e se as pessoas te pedem alguma coisa, você faz o que aquela pessoa tá te pedindo, e aí depois você fica chateado, depois você fica bravo, você se sente culpado, ou então começa a falar mal da outra pessoa, ai, fulano tá sempre me pedindo tal coisa. Enfim, se você não conseguiu falar não, e isso te gerou uma emoção negativa, o que acontece? Você está se desgastando. E por mais que a sua intenção seja genuína, de ser uma pessoa prestativa, de ser uma pessoa generosa, a generosidade, ela só vem quando de fato você está fazendo algo pelo outro, sem passar nos seus limites. Vocês já ouviram quando você vai viajar de avião, as aeromoças falam para se acontecer alguma coisa no avião e a pressão cair, para você colocar máscara de oxigênio em você primeiro, para depois ajudar a outra pessoa. E por que isso? Porque você precisa de ar para poder ajudar a outra pessoa. Você não consegue ajudar o próximo se você não está se ajudando. Então você precisa encher o seu copinho, né? O seu copinho aqui dentro de empatia, em atender às suas necessidades em primeiro lugar, para depois você conseguir ser genuína ao ajudar o outro. Quando você aprende a falar não, você passa a priorizar suas próprias vontades, tá? E não que a vontade das outras pessoas não seja importante, eu vou falar um pouco disso também, mas nós passamos a ter mais voz. E se eu não falo não, né? Se eu sei falar não de vez em quando, as pessoas também passam a me perceber como uma pessoa que, quando eu falo sim, o meu sim é sincero, e a pessoa sabe disso. E é importante também, gente, eu quero deixar aqui como uma observação, que é importante também saber equilibrar as coisas, porque o sim, ele também é muito importante. Eu não quero que vocês se tornem uma pessoa que sai falando não para tudo e para todos, e não vou fazer isso porque isso não é importante para mim. Não, é importante encontrar esse equilíbrio. Eu quero até contar para vocês uma situação que aconteceu comigo outro dia, mais ou menos um mês. Eu moro em um apartamento, né, aqui em São Paulo, e aí eu tenho uma vizinha. E quando eu viajo, ela vem aqui em casa regar minhas plantinhas. Quando o meu micro-ondas outro dia estragou, eu tava usando o micro-ondas dela. Então ela é uma pessoa que me ajuda bastante. Mesmo assim. E outro dia ela me ligou e perguntou, Clara, eu vou viajar e a minha filha precisa ir no dentista apertar o aparelho. Você se importa de ir com ela? A filha dela tem 15 anos. E no dia, gente, era um dia muito cheio pra mim. Só que eu fiz a análise, né? Eu equilibrei aqui. Eu falei, poxa, essa vizinha, ela sempre faz muito por mim. Muito mesmo. E ela me pede muito pouco. Será que eu posso dar esse sim hoje pra ela? Mesmo que eu abra mão do que eu preciso fazer? Mesmo que hoje eu fique até mais tarde trabalhando, por exemplo? E aí perceba, gente, que esse sim, eu dei esse sim.
né? Eu falei que sim, eu levo a sua filha, eu vou com sua filha lá, mas foi consciente. E é super importante vocês terem essa clareza, tá? Não é pra você falar não pra tudo e pra todos, porque nós somos seres sociais e nós precisamos um dos outros. O importante é você não ser aquela pessoa que permite que as outras pessoas pisem em você e que as outras pessoas abusem da sua boa vontade, tá? Então, é super importante você conseguir equilibrar e entender. Será que agora é o momento de eu falar sim para essa pessoa? É esse o caminho, tá? Então, precisamos continuar sendo empáticos, né? Com muita... Inclusive, pessoal, a empatia, ela verdadeira, ela também só acontece quando você tem alta empatia. Então, é importante entender, será que nesse momento eu posso falar não? Eu me permito falar não? E o Thiago falou que eu falava assim nas emoções. Pois é, Thiago, é por isso que é importante entender aquelas crenças que eu trouxe no inicinho da live. Eu falei aqui de alguns medos que acaba nos guiando nisso. Então, por medo, por crenças que eu tenho, às vezes eu acredito que eu preciso ser bonzinho, eu acredito que o outro vai ficar chateado, eu acredito que vão me excluir, enfim, vão achar que eu sou egoísta, né? Também tem essa crença de que se eu falar não, eu vou ser egoísta. Então, por muitas crenças que nós temos e por medo, acabamos agindo e falando sim na emoção, tá? Então, é importante conhecer essas raízes. Entendemos, então, bem rapidinho por que é difícil falar não e por que é importante aprender a falar não. Eu acredito que é importante a gente conhecer essas motivações para conseguir agir, tá? Se eu só trouxesse para vocês como falar não, se vocês não entenderem o motivo pelo qual você tem que falar não, talvez você não tenha um motivo para entrar em ação. E o meu objetivo aqui, principalmente nessa série de que é comunicação, que eu quero que você entre em ação, é importante eu trazer para vocês o motivo, tá? E mudar essa perspectiva que vocês têm sobre falar não.